Olá, este é o Poder Reage. Aqui, todas as sextas-feiras, reunimos dois políticos ou analistas para reagirem a determinados fatos que foram destaques durante a semana, num debate plural em formato dinâmico. Hoje recebemos duas lideranças da Câmara, o deputado Alessandro Molon, líder da oposição, e o deputado Vitor Hugo, líder do PSL. Bem-vindos, deputados, e muito obrigado por aceitarem o convite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Bom dia, Vitor Hugo. Vamos ao debate. Bom dia, Molon. Muito obrigado pelo convite, Poder 360, sempre à disposição por aqui. A gente começa o Poder Reage com os vídeos da semana. Aqui os nossos convidados assistiram vídeos que foram destaque durante a semana e que, enfim, geraram debate nas redes sociais. Nosso primeiro vídeo é do ministro Paulo Guedes. Em um webinar realizado aqui pelo 360, o chefe da economia comentou sobre a crise dos precatórios. Estão muito longe de ser calote. Eles são um título, uma exigibilidade contra o governo brasileiro. Devo, não nego, pagarei assim que puder. Inclusive, estou criando esse fundo para que, vendendo as estatais, vocês possam usar o mais rápido possível, como era possivelmente a intenção de todos esses grupos que andaram acumulando essas dívidas. Deputado Longo, que análise o senhor faz da resposta do ministro Paulo Guedes sobre o pagamento de 89 bilhões em dívidas judiciais? Eu considero muito ruim porque o cidadão brasileiro, aquele que tem algo a receber do poder público, muitas vezes luta por muitos anos na justiça para ter seu direito reconhecido. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas até morram sem ter o seu direito reconhecido. Depois dessa saga, dessa odisseia, para conseguir chegar ao reconhecimento do seu direito, quando o Estado brasileiro é condenado a pagar, a pessoa não recebe o que tem para receber, o governo federal parcela isso em 10 anos, como, por exemplo, quer fazer o governo Bolsonaro, eu considero isso uma tremenda injustiça. Isso diminui a confiança no país, a credibilidade nas instituições e a própria segurança jurídica. Eu sou contra a PEC dos precatórios, aquilo que o Estado brasileiro deve e que demora muitos anos para reconhecer que deve, precisa ser pago para os credores, que são pessoas, não podem morrer sem receber seus direitos. Deputado Vitor Hugo, agora é a vez de reagir ao vídeo do ministro Paulo Guedes e ao tema dos precatórios, por favor. Bom, eu ouço a fala do deputado Molon e me lembro de todas as falas que eu ouvi da oposição, todas as vezes que o nosso governo se viu no plenário da Câmara dos Deputados ou nesse Congresso Nacional discutindo temas econômicos que são importantes para o nosso país. A oposição sempre lança mão de argumentos que desconsideram as possibilidades. É lógico que as necessidades são sempre infinitas, mas as possibilidades são escassas, os recursos são escassos. O nosso governo gostaria de pagar todos os precatórios, nós gostaríamos de ter um auxílio emergencial talvez de R$2.000, como a oposição defendeu durante muito tempo, o aumento do auxílio emergencial, por exemplo, mas nós temos responsabilidade fiscal. Precatórios, bilionários, multibilionários, mesmo nós reconhecendo, claro, se são ordens judiciais, se já foi reconhecido judicialmente, a União ela vai arcar com a sua dívida, ela vai arcar com o seu compromisso que foi reconhecido judicialmente, porque nós cumprimos decisões judiciais. Agora, é claro que a gente tem que sopesar isso com as possibilidades do governo, e não do governo, com as possibilidades do nosso país. Nós não podemos adotar uma postura irresponsável de querer resolver os problemas dos precatórios de uma maneira que inviabilize, por exemplo, os programas sociais de que tanto a oposição se mostra ou tenta se mostrar zelosa. Então, essa é uma questão de responsabilidade fiscal. Ok. Agora a gente vai para o nosso segundo vídeo, da posse do novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. Foi uma das posses aí mais prestigiadas por políticos, a maioria do Centrão, no Palácio do Planalto. O senador disse que buscará equilíbrio no cargo. O sábio Petrônio nos deixou uma lição de que não há problema de mudar de opinião. Mudar de opinião não é contradição.
meus queridos amigos e amigas, desde que seja para melhor. Desde que seja para melhor. Deputado Vitor Hugo, agora, o que o senhor acha do discurso do novo ministro-chefe da Casa Civil, por favor? Eu estava lá presente na posse. Acho que o discurso foi um discurso muito coerente, muito correto. Uma posse muito prestigiada, né? Eu posso dizer que tinha próximo de 200 parlamentares, muitas autoridades, governadores de estado. Então, isso mostra o acerto do presidente Bolsonaro de colocar um político experiente, presidente de um partido que é hoje núcleo da base do governo. E acho que a fala dele sobre a mudança é para antecipar, inclusive, o argumento que a oposição tem utilizado, que é provável que o deputado Molon utilize. Mas ele falou no passado que o Bolsonaro era uma coisa, era outra, e agora aderiu ao governo. E é preciso também antecipar o outro argumento que eu acho que vai surgir aqui, de que o presidente criticou no passado os partidos de centro e agora, mais do que nunca, e nesse momento em especial, aprofunda a sua relação. Agora, é preciso dizer que esse jogo de xadrez que é no nível nacional, as peças são colocadas pela população. A mesma população que elegeu o presidente Bolsonaro, elegeu o Congresso Nacional com as suas virtudes e com os seus problemas. Então, é natural que essa composição aconteça, vai melhorar a nossa relação com o Senado, vai dar equilíbrio, estabilidade para o país atravessar uma pandemia que, embora nós estejamos dando grandes respostas para a pandemia, ainda é possível e ainda é preciso avançar ainda mais. Ok. E o senhor, deputado Molon, qual que a análise faz do discurso do ministro da Casa Civil? Veja, eu acho que nisso eu concordo com o deputado Major Vitor Hugo. O Centrão está sendo coerente. O Centrão sempre foi isso que é. Não há novidade. O Centrão não mudou. O Centrão participa de todos os governos. Esse governo decidiu terceirizar ao Centrão o comando do país. O Centrão recebeu e vai tocar o país. Quem não é coerente é o presidente da República. O ministro General Heleno chegou ao ponto de cantar uma música que, se gritar pega ladrão, não fica um do Centrão. E ontem o General Heleno estava se confraternizando com o Centrão. Quer dizer, no fundo, foi o presidente Bolsonaro que enganou a população, dizendo-se contra o sistema político. Recentemente, ele foi honesto. Ele disse, eu sempre fui do Centrão. É verdade. O presidente Bolsonaro sempre foi desse grupo que agora assume o comando do país. Agora, é um governo que não tem competência política sequer para montar uma base e terceirizou esse serviço para os partidos do Centrão. Portanto, a partir de agora, começou o governo do Centrão. Bolsonaro passa apenas a ser um fantasma daquilo que um dia tentou ser. Vamos lá, nosso terceiro vídeo aqui do Fatos da Semana é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Sem citar nomes, o ministro disse que há no Brasil, abrem aspas, retardatários que gostariam de voltar ao passado, fecham aspas. A realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil. Líder Molon, o senhor acredita que as declarações do ministro Barroso foram à altura das críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro? Eu não tenho dúvida. O ministro Barroso foi extremamente corajoso e disse aquilo que o país esperava que o judiciário dissesse. Aliás, o Poder Judiciário, nessa semana, teve atitudes corajosas, colocando, finalmente, alguns limites mais claros para a sanha golpista do presidente da República. A abertura de inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral foi uma atitude corretíssima da parte do TSE. A aceitação do pedido do ministro Barroso pelo ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro passe a ser investigado no inquérito de fake news também foi corretíssimo.
E o discurso do ministro Barroso foi memorável, foi um discurso histórico. Eu só lamento que o Congresso brasileiro, que o Congresso Nacional, não esteja fazendo aquilo que é a sua obrigação. O presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, da Câmara e do Senado, também deveriam estar fazendo isso. Deveriam estar dizendo para o presidente da República que haverá eleições e quem decide se vai ser com voto impresso ou não é o Congresso Nacional e não as Forças Armadas ou o presidente da República. Obrigado, líder Molon. Agora o líder Vitor Hugo. O senhor acredita que as eleições do ano que vem estão em risco, deputado Vitor Hugo? Bom, primeiro eu quero concordar com o Molon em parte, quando ele diz que é o Congresso Nacional que vai definir se haverá voto impresso ou não. Aliás, o Congresso Nacional já definiu isso por 2 oportunidades. A Câmara já votou, inclusive, uma PEC que se encontra no Senado com essa previsão. E é impressionante que o Poder Judiciário, avançando em várias competências privativas do Legislativo, em várias, isso já aconteceu, como, por exemplo, quando decretou a prisão do deputado Daniel Silveira, já avançou em competências do Executivo, quando impediu o presidente de nomear o seu delegado-geral da Polícia Federal, e eu não vejo na oposição, infelizmente, essa vontade de limitar o Judiciário também. Tudo se volta para as Forças Armadas, se volta para o Executivo. Então, quem vai decidir se vai ter voto impresso realmente é o Parlamento, e nós torcemos para que a decisão seja positiva. Inclusive, é importante que o ministro Barroso se pronuncie sobre esse documento que o presidente da República mostrou ontem, que disse claramente de que houve invasão nos sistemas eleitorais. O Brasil quer saber por que foram apagados os registros, por exemplo, dessa invasão. Nós queremos saber. Né? Nós queremos saber a extensão, qual foi o impacto disso na eleição de 2018. Criticaram muito o presidente Bolsonaro e o próprio TSE escreveu. E agora é preciso, sim, que a Justiça Eleitoral diga para o país, que o TSE diga para o país, se esse documento que eles próprios produziram expressa aquilo que o presidente tem dito, que as eleições podem ser, sim, infelizmente, fraudadas e que nós precisamos ter um duplo grau de redundância, vou colocar assim, da segurança das nossas urnas para preservar a democracia. Ainda nesse tema das eleições, o nosso último vídeo do Fato da Semana foi de uma declaração do presidente Bolsonaro sobre a adoção do voto impresso. Dessa vez, ele criticou o ministro Alexandre de Moraes e ameaçou sair das 4 linhas da Constituição ao reagir aí ao inquérito das fake news. Por favor, vamos rodar. Dá uma certa tranquilidade para a gente, porque as cartas estão na mesa. Só não enxerga quem não quer. Até a parte daquela imprensa que tudo que eu faço, o que te mostrou a semana passada, disse que era fake news, que era mentira. Né? Aí o ministro Alexandre de Moraes me colocando no inquérito de fake news. Não fala fake news, não, Alexandre, mas fala em inquérito da mentira. Me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima. Gravíssima. Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico. Que não pode começar com ele. Ele abre, ele apura e ele pune. Sem comentário. Isso está dentro das 4 linhas da Constituição? Não está. Então, o antídoto para isso também não é dentro das 4 linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho que ninguém. Agora, mais democrata do que vocês, eu tenho certeza, eu e grande parte da população tem certeza que eu sou. Deputado Vitor Hugo, como que o senhor reage a essas declarações do presidente Bolsonaro? Bom, eu quero reforçar o argumento do presidente de que esse inquérito das fake news é realmente um inquérito ilegal, inconstitucional, um inquérito que concentra, né, na mesma figura, no mesmo juiz, tanto a vítima, o acusador, a polícia, o julgador, né, o grau de recurso. Então, esse é um inquérito claramente inconstitucional e ilegal. E agora a inclusão do presidente Bolsonaro nesse inquérito, né, como uma resposta, na verdade, não é uma resposta jurídica, é uma resposta política aos questionamentos que o presidente tem feito, questionamentos legítimos, até diante do que o próprio TSE falou de novo. Isso aqui tem que ser objeto de uma CPI. Eu espero ver a assinatura de muitos deputados da oposição, porque tem certeza vão se insurgir contra um dado que uma situação que o próprio TSE reportou em 2018 e que nunca foi investigada a fundo. Então, eu me somo ao argumento do presidente de que esse inquérito é um inquérito antidemocrático, é um inquérito ilegal, inconstitucional, e acho efetivamente
um erro, acho uma atuação política a inclusão do presidente Bolsonaro nesse inquérito como investigado. Nós temos uma base parlamentar aqui, eu tenho certeza, ou a esperança também de que a PGR não vai coadunar com essa atitude e esperamos certamente, se algo vier para a Câmara, trabalhar politicamente para que ela seja barrada aqui no fórum competente. Ok. E o senhor deputado Molon, o senhor acredita que o presidente Bolsonaro vai subir ainda mais o tom nos próximos dias? O presidente Bolsonaro, ele, desde o começo, aliás, desde antes do começo, é que ele atua fora das 4 linhas da Constituição. Infelizmente, ele sempre foi isso. Nesse ponto, ele não enganou o país. Ele sempre demonstrou a sua atração por ditaduras, por torturadores, né? Ele nunca demonstrou apreço pela Constituição, pela democracia, pelos direitos fundamentais. Então, quando ele diz que vai sair das 4 linhas da Constituição, ele está dizendo que ele vai continuar fora das 4 linhas da Constituição, como ele vem fazendo desde sempre. Agora, o que é grave é que o tom dessa fala dele é um tom de ameaça, como sempre. Ele acha que ameaçar é liberdade de expressão. Não é. Liberdade de expressão é um direito. Ameaça é um crime. Ele deve responder pelas ameaças que ele está fazendo aos membros do judiciário. Isso é um crime e ele deve responder perante a justiça por esse crime. Espero que isso não passe impune. É muito grave ele ameaçar o ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, ou os congressistas, como tantas vezes ele fez. Chega, basta de impunidade. Agora vamos para o nosso último quadro aqui do Poder Reage, que é o Mandou Bem, Mandou Mal. Eu vou lembrar aqui algumas manchetes da semana e os deputados vão reagir com um joinha para Mandou Bem ou com um sinal negativo para Mandou Mal. No final, os dois terão aí 1 minuto para considerações sobre esses acontecimentos que chamaram a atenção. Preparados então, deputados? Então vamos lá. A primeira manchete da semana é a seguinte: em nota, TSE diz que a acusação de Bolsonaro sobre fraude nas urnas é velha e não procede. Mandou bem ou mandou mal o TSE? Mandou mal. Mandou muito Vamos começar então com o deputado Vitor Hugo, por favor. Bom, eu tenho aqui a manifestação do próprio TSE dizendo que houve, sim, violação aos códigos-fontes das urnas brasileiras em 2018. Um hacker ficou monitorando o sistema, dentro do sistema, obteve senha de ministro do Instituto, de vários servidores, durante meses, de abril a novembro de 2018. E isso está escrito não pela Polícia Federal, isso está escrito pelo próprio TSE, que inclusive diz quais seriam as possíveis consequências. A alteração, por exemplo, das urnas de candidatos, de partidos políticos. Então, vejam o grau de extensão. E o e-mail, por exemplo, fala aqui que foram apagados os registros do TSE. Uma terceirizada teria apagado os registros. Não é possível que, diante do que está sendo falado aqui, a oposição não vai aderir. Eu tenho certeza absoluta que o Molon vai assinar a nossa CPI para averiguar, porque é a CPI do TSE que está sendo. Vou te mandar, Molon, o link para que você assine, porque eu tenho certeza absoluta que você é contrário a isso aqui. Você não pode ser a favor de um documento, né, de uma informação dessa aqui, de que houve violação e de que o parlamento vai ficar inerte em relação a uma informação como essa. Líder Molon, a palavra está com o senhor agora. Muito obrigado. Olha, acho que é muito importante diferenciar uma invasão no sistema do TSE de uma fraude na votação. Evidentemente que pode ter havido, sim, algum hacker que tenha entrado nos registros do TSE, no sistema do TSE. A grande pergunta que tem que ser respondida é se houve fraude, se houve adulteração de resultado. Claro, o Major Vitor Hugo tem razão. O TSE precisa dizer claramente se houve adulteração de resultado ou não. Se houve adulteração de resultado, houve fraude. Se não houve adulteração de resultado, não houve fraude. Hacker entra na Câmara dos Deputados, hacker entra no Senado, hacker talvez entre no site do Major Vitor Hugo, talvez entre no meu. A grande questão é o que ele consegue fazer ou não. E até hoje não houve nenhum caso de fraude comprovada em eleições, ou seja, de adulteração de resultado. O governo Bolsonaro tenta confundir as duas coisas, porque, no fundo, o que o governo Bolsonaro quer é melar as eleições do ano que vem
que o presidente da República já sabe que vai perder. É um recorde de rejeição. Então, ele quer evitar as eleições nas quais ele será derrotado. O parlamento não permitirá. As eleições acontecerão e quem vencer será empossado. Perfeito. Agora a gente vai para a nossa segunda manchete da semana, que é a seguinte. General Heleno, que no passado criticou o Centrão, agora confraterniza com o grupo na posse de Ciro Nogueira. Mandou bem ou mandou mal o general Augusto Heleno? Mandou mal. Começamos então com o deputado Molon dessa vez. Isso é a prova da incoerência do governo Bolsonaro. Durante as eleições, se vendeu, se apresentou como antissistema, como alguém que vinha para mudar tudo, como alguém que era contra a corrupção, e depois é flagrado tentando roubar na compra de vacina. Esse é o governo Bolsonaro. O governo que dizia que não queria saber de Centrão. O general Heleno cantou antes das eleições: se gritar, pega ladrão, não fica um do Centrão. Ele cantou essa música. E ontem ele se confraternizava. Os filhos do presidente diziam que jamais governariam com o Centrão. E agora estão no colo do Centrão. É o Centrão que vai governar o país. Então mandou muito mal, enganou a população que está descobrindo e por isso a rejeição não para de aumentar. Líder Vitor Hugo, a sua vez, por favor. Bom, primeiro para dizer o seguinte, quem falou das possibilidades reais em relação ao que foi relatado pelo próprio TSE foi o TSE. Eu vou ler aqui, Molon. Talvez você não tenha lido o documento. As senhas de oficialização permitem a alteração de dados de partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão no contexto do processo eleitoral. Ou seja, então, e aí ele continua. Quem está falando que pode ter havido é o próprio TSE. O TSE precisa vir a público para esclarecer. Bom, sobre a questão do general Heleno, o general Heleno está sendo coerente com aquilo que o presidente da República decidiu. O presidente colocou um político experiente para ser o ministro-chefe da Casa Civil. Eu não vi nada demais na manifestação do general, na participação de uma cerimônia pública. Aliás, muito prestigiada por deputados, senadores, governadores. Acho que o general Heleno está corretíssimo em apoiar o governo, que tem mudado a história do Brasil e vai continuar mudando, se Deus quiser, por mais, pelo menos, 5 anos e meio. Mais uma manchete agora. A comissão da Câmara adia Distritão e volta das coligações vira alternativa. Mandou bem ou mandou mal a Câmara? Mandou bem. Ok. Vamos começar agora com o deputado Vitor Hugo. Primeira convergência entre os dois aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter convergido pelos motivos diversos. Mas o que não é um problema, mas o que eu tenho dito é o seguinte: nós adiamos ontem a votação do Distritão porque nós queremos levar essa discussão diretamente para o plenário da Câmara. Nós vislumbramos essa possibilidade de mudarmos o sistema eleitoral do nosso país para a instalação do Distritão como uma possibilidade, por exemplo, de diminuir a utilização de recursos públicos, de possibilitar que as pessoas conheçam efetivamente os candidatos. Hoje, nós temos chapas aí lá em Goiás, por exemplo, no meu estado, cada partido pode apresentar 25 candidatos. São, 200 candidatos para deputado federal. Quem conhece 200 pessoas? Se nós fizermos o Distritão, vamos reduzir o número de candidatos, vamos reduzir os gastos públicos com as eleições, vamos permitir a eleição de pessoas que são efetivamente bem votadas. E é isso que a população espera, o reforço do caráter democrático das nossas eleições. Por isso, o adiamento para levar direto para o plenário. Deputado Molon. Realmente por razões diversas. Eu achava que o deputado Vitor Hugo estava a favor do adiamento, porque eu tinha entendido que o PSL e o presidente da República são contra o Distritão, mas eu vejo que eu estava equivocado. Pelo visto, são favoráveis ao Distritão. Eu considero esse sistema péssimo. É um sistema que apenas outros 3 países no mundo adotam. É um atraso sem tamanho, porque ele acaba com a representatividade. Por exemplo, nas últimas eleições, os eleitos pelo Distrito Federal concentraram 28% dos votos. Se o Distrito Federal já funcionasse sob o sistema distritão, 72% dos votos seriam jogados na lata do lixo. Ou seja, em termos de representatividade, é um atraso sem tamanho. Agora, o governo Bolsonaro quer mudar o sistema eleitoral do país, um sistema que o país escolheu na sua Constituição e que dezenas de outros países do mundo usam, países desenvolvidos, países sérios, para copiar um sistema eleitoral que 3 países do mundo com graves problemas adotam.
Para onde que o Obrigado, governo deputado. Bolsonaro quer levar o país? Para o fundo do poço? Mais uma manchete. Bolsonaro confirma programa social Auxílio Brasil maior que o Bolsa Família. Mandaram bem ou mal o governo e o presidente Jair Bolsonaro? Mandou muito bem. Ok, agora a gente começa com o deputado Molon. Eu sou favorável ao aperfeiçoamento, ao aumento dos programas sociais. Eu defendo que o nosso povo sofrido tenha mais ajuda do poder público. Portanto, eu sou favorável a esse tipo de iniciativa. O que é que está errado? O que está errado é a maneira como o governo Bolsonaro quer financiar essa iniciativa. É preciso tirar o dinheiro dos aumentos indevidos dados a militares, daqueles que estão ganhando mais do que 30, 40, 50, 60, 100 mil reais, como os ministros do governo Bolsonaro, e não deixar de pagar as pessoas que ganham na justiça o direito de receber os seus créditos. O errado do governo Bolsonaro é querer financiar o programa social com um calote na sociedade brasileira. Isso está errado. Agora, aumentar o programa social, dar mais ajuda ao povo, se tirar do lugar certo, eu sou favorável. Ok, deputado Vitor Hugo. Bom, eu fiquei feliz de ver o argumento que o deputado Molon utilizou, né, a respeito dos 3 países, né, que utilizam o distritão, porque eu acho, então, que você, Molon, vai nos acompanhar então, na votação do voto impresso. Porque somente 3 países no mundo utilizam o voto as urnas eletrônicas sem a impressão ao lado: Butão, Bangladesh e o Brasil. Então, se esse argumento vale para o lado, então fico feliz, vamos ter mais um voto aí no voto impresso. Né? Acho que vai ser importante para a gente avançar nessa pauta. E com relação à questão social, é mais uma prova do presidente Bolsonaro de que nós estamos avançando. Né? A esquerda sempre quis aparecer como sendo o pai dos pobres e tal. Fez um Bolsa Família que custou 1/10, na verdade, 1/13 do auxílio emergencial que nós criamos ano passado, de R$600. Mais de 300 bilhões de reais em um ano, enquanto o Bolsa Família custa em torno de 30 bilhões, menos de 30. Então, vocês veem que o nosso governo tem uma preocupação social genuína, legítima, mesmo sendo um governo com responsabilidade fiscal, muito diferente do blá, blá, blá da oposição, que, infelizmente, não resolveu os problemas sociais do Brasil e agora faz uma crítica vazia a todo o esforço que o governo Bolsonaro tem feito para amparar os mais pobres. Ok, agora a nossa última manchete. Bolsonaro defende sigilo de questões pessoais sobre acesso dos filhos ao Palácio do Planalto. Mandou bem ou mandou mal o presidente Bolsonaro? Ok, vamos começar agora com o líder Molon. Eu me pergunto por que é que Bolsonaro quer esconder a presença de seus filhos no Palácio do Planalto. O que é que ele tem a esconder? Será que é para evitar o cruzamento da entrada dos filhos com lobistas, com pessoas que foram defender interesses escusos, com fake news, com gabinete do ódio? Será que tem a ver com compra da vacina? O que é que Bolsonaro tem a esconder? Por que impor um sigilo de 100 anos? 100 anos sobre os dados da entrada dos seus filhos no Palácio do Planalto. Não é estranho isso? E quem não deve, não teme. Quem quer esconder alguma coisa é porque os filhos fizeram alguma coisa errada no Palácio do Planalto, ou se encontraram ou participaram daquilo que não deveriam ter participado, ou se encontrado com gente que lá não deveria estar. Muito estranho isso, é um escândalo. Ok, agora o líder do PSL, Vitor Hugo, por favor. Bom, o presidente está cumprindo a lei. Existe uma lei no Brasil, a Lei de Acesso à Informação, que traz essa previsão de que informações pessoais do presidente da República e dos filhos do presidente da República, parentes do presidente da República, têm esse grau de sigilo de 100 anos. Isso não é uma invenção do presidente Bolsonaro. E mais, ele não aplicou somente à sua família. É de 2003 para cá, pega todos os governos, também de esquerda. Então, essa é uma proteção que a lei garante. Nosso governo não tem nada a esconder. Os filhos do presidente têm feito um papel como parlamentares correto de demonstrar a incoerência da esquerda no Brasil, e é lógico que isso vai incomodar. Né? O Molon, como líder da oposição, se sente incomodado com a exposição correta que os filhos do presidente fazem acerca do que a esquerda tem defendido para o Brasil e que foi tentado ser aplicado em outros países do mundo e que nunca deu certo. Essa é a preocupação que nós temos de nos opormos a tudo aquilo que a esquerda propõe para o nosso país.
Perfeito. Deputados Alessandro Molon, do PSB, Vitor Hugo, do PSL, muito obrigado pela presença aqui no Poder Reage, pelo debate respeitoso, proveitoso. Voltem sempre ao Poder 360. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Poder Reage. Até mais!